Um bilionário tenta degradar sua empregada negra em uma reunião exclusiva, mas fica chocado ao descobrir sua identidade. Ela é filha de seu amor de infância perdido, forçando-o a confrontar seus próprios preconceitos e seus erros do passado. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. Richard Thompson estava no topo de sua escadaria de mármore, observando a multidão da elite de Nova York reunida no grande saguão de sua mansão. Os lustres de cristal lançavam um brilho dourado sobre o mar de vestidos de grife e ternos sob medida. Seus dedos ajustavam suas abotoaduras de platina, um hábito nervoso que ele desenvolveu ao longo de anos falando em público. A mansão zumbia com um murmúrio silencioso de conversas importantes e o tilintar suave de taças de champanhe. O pessoal de segurança em ternos escuros mantinha uma presença discreta perto das saídas, enquanto a equipe de buffet se movia eficientemente pela multidão. Entre eles estava Angela, seu uniforme preto simples marcando-a como parte da equipe de serviço e não como uma convidada. Senhoras e senhores, a voz de Richard ecoou pela sala sem esforço, uma habilidade aprimorada por inúmeras reuniões do conselho e galas de caridade. A multidão ficou em silêncio. Bem-vindos à gala anual da Fundação Thompson. Ele fez uma pausa, permitindo que seus convidados levantassem suas taças. Este ano, nossos empreendimentos se expandiram para 17 novos mercados. Seu peito inchou levemente de orgulho. Nossas margens de lucro aumentaram em 40%, e nossas contribuições de caridade dobraram. A multidão respondeu com aplausos apropriados. O sorriso de Richard não alcançou seus olhos enquanto ele continuava listando conquistas, cada uma cuidadosamente selecionada para lembrar seus convidados de seu poder e influência. De sua posição perto do bar, Angela o observou, seu rosto cuidadosamente neutro enquanto ela arrumava taças de champanhe em bandejas de prata. O discurso terminou, e Richard desceu as escadas, aceitando apertos de mão e parabéns de seus colegas. Ele se moveu atravessando a multidão como um tubarão na água, suave, determinado e de alguma forma ameaçador, apesar de seu sorriso agradável. Os convidados se separaram diante dele, se reorganizando em grupos menores discutindo acordos comerciais e fofocas da sociedade. Angela se aproximou de um desses grupos, oferecendo bebidas com graça praticada. Seus movimentos eram precisos, quase invisíveis, do jeito que os empregadores ricos preferiam que seus funcionários fossem. Ela aprendeu cedo neste trabalho como se mover sem chamar atenção, como servir sem ser vista. Thompson realmente se superou este ano, comentou um homem de terno azul marinho, pegando uma taça de champanhe da bandeja de Angela sem reconhecer sua presença. A nova aquisição de tecnologia foi brilhante. Richard apareceu atrás do grupo, sua presença imediatamente chamando a atenção. O segredo é saber quando atacar, disse ele, pegando uma taça de champanhe. Seus olhos caíram sobre Angela, e algo brilhou em seu rosto. Desgosto, talvez, ou simples desdém. Embora algumas pessoas nunca aprendam seu devido lugar no mundo. O grupo riu, um som praticado que ecoou no chão de mármore. A mão de Angela apertou imperceptivelmente sua bandeja de servir, mas seu rosto permaneceu impassível. Ela já havia suportado coisas piores em seus anos de serviço. Diga-me, Richard continuou, sua voz ecoando apenas o suficiente para alcançar os grupos próximos. Nossa ajuda não lembra vocês daqueles casos de caridade sempre exigindo esmolas? Mesma expressão vazia. Mais risadas, mais altas dessa vez. Os olhos de Angela encontraram os de Richard por uma fração de segundo. Naquele momento, algo passou entre eles, um desafio, talvez, ou uma promessa. Ela se virou, movendo-se pela multidão com a mesma graça praticada, mas sua postura havia mudado. Havia aço em sua espinha agora, propósito em seus passos. Richard a observou partir, seu sorriso vacilando ligeiramente. Algo nela o incomodava desde que ela começou a trabalhar em sua casa há 6 meses. Ele não conseguia identificar algo no conjunto de suas mandíbulas. A maneira como ela se mantinha o lembrava de alguém. Alguém de muito tempo atrás. A festa continuou ao redor deles, uma exibição cuidadosamente orquestrada de riqueza e poder. Os convidados se moviam entre o foyer e as salas adjacentes, discutindo fusões e aquisições, comparando casas de férias e jatos particulares. Durante tudo isso, Angela continuou seu trabalho, silenciosa e eficiente,
mas agora havia algo diferente em seus olhos. Ela não estava mais apenas observando, ela estava esperando. Richard percebeu que sua atenção era atraída para ela repetidamente durante a noite, embora tentasse se concentrar em seus convidados. Cada vez que seus caminhos se cruzavam, aquela sensação incômoda de familiaridade ficava mais forte. Isso o irritava, essa incapacidade de colocá-la, de categorizá-la nitidamente em seu mundo de hierarquias claras e papéis definidos. Conforme a noite avançava, a tensão entre eles aumentava, invisível para os convidados, mas palpável para Richard e Angela. Estava se formando em direção a algo, embora nenhum deles soubesse exatamente o que. Por enquanto, eles mantiveram seus papéis, o anfitrião poderoso e o servo invisível. Mas, abaixo da superfície, algo estava mudando, preparando-se para virar de cabeça para baixo seu mundo cuidadosamente construído. O ar frio da noite ofereceu a Angela um alívio momentâneo da atmosfera sufocante lá dentro. Ela estava no jardim meticulosamente cuidado da mansão, com as costas retas contra uma coluna de mármore. O som da festa passava pelas portas francesas atrás dela. Mas aqui, entre as rosas cuidadosamente podadas e sebes geométricas, ela finalmente conseguia respirar. Sua mão se moveu para o medalhão escondido sob seu uniforme, uma pequena peça de prata gasta que continha a única foto que ela tinha de sua mãe. Nela, uma jovem sorria para a câmera, seus olhos brilhavam de esperança e determinação. Angela havia memorizado cada detalhe daquele rosto, procurando por pedaços de si mesma naquelas características familiares. As luzes do jardim lançavam longas sombras sobre os caminhos de calcário. Angela fechou os olhos, lembrando-se das histórias que sua tia havia contado sobre sua mãe, uma jovem brilhante que se apaixonou pelo homem errado, que desapareceu de suas vidas, deixando apenas sussurros e suposições. As mesmas histórias que levaram Angela a procurar emprego nesta mesma casa. Fazendo uma pausa não autorizada, a voz de Richard cortou seus pensamentos como uma faca. Ele estava parado na porta, silhuetado pelas luzes da festa atrás dele. Sua postura sugeria autoridade casual, mas havia algo mais em sua postura, uma incerteza que não estava lá antes. Angela se virou para encará-lo, sua mão caindo do medalhão. Eu estava apenas garantindo que os arranjos do jardim atendessem aos seus padrões, Sr. Thompson. Sua voz era firme, profissional, mas carregava uma corrente oculta de desafio. Richard se aproximou, seus sapatos caros triturando o caminho de cascalho. Sempre o servo perfeito, não é? Tão controlado, tão... Ele fez uma pausa, procurando pela palavra familiar. A última palavra saiu quase como uma pergunta. Talvez você esteja mais familiarizado com minha família do que imagina, disse Angela, com o coração batendo forte, mas a voz permanecendo calma. Ela observou seu rosto cuidadosamente, notando como sua expressão mudou de condescendência para confusão. Do que você está falando? A voz de Richard havia perdido seu tom de superioridade, substituído por algo mais próximo da cautela. Angela pegou seu medalhão, abrindo-o com facilidade praticada. 25 anos atrás, você conheceu uma mulher chamada Sarah Jenkins. Ela estendeu o medalhão, a pequena foto visível nas luzes do jardim. Ela trabalhou na empresa do seu pai enquanto se mantinha na faculdade. O rosto de Richard perdeu a cor enquanto ele olhava para a foto. Sua mão estendeu a mão para pegá-la automaticamente, então parou no meio do caminho. Onde você conseguiu isso? Sua voz caiu para um sussurro. Ela era minha mãe, disse Angela simplesmente, observando enquanto a realização o atingia. A mulher que você alegou amar antes de seu pai ameaçar deserdá-lo se você continuasse a vê-la. Richard cambaleou ligeiramente, estendendo a mão para a coluna de mármore para se firmar. Seus olhos dispararam entre o rosto de Angela e a foto, vendo pela primeira vez a semelhança inconfundível, o mesmo conjunto determinado de mandíbula, o mesmo olhar desafiador nos olhos. Sarah, ela nunca me contou. Sua voz sumiu, as implicações de suas palavras afundando. Ela nunca teve a chance, Angela respondeu, sua voz tensa com emoção controlada. Quando ela descobriu que estava grávida, você já tinha anunciado seu noivado com Catherine Whitmore, a fusão que seu pai queria tanto. Os sons da festa pareceram desaparecer, deixando-os em uma bolha de silêncio tenso. O mundo cuidadosamente construído por Richard estava desmoronando ao seu redor,
e Angela podia ver isso acontecendo em seus olhos. Todos esses meses trabalhando aqui, ele conseguiu finalmente. Você sabia. Eu sabia de tudo, Angela confirmou. Cada história, cada detalhe. Como você a conheceu na biblioteca da empresa. Seus encontros secretos no Central Park. As promessas que você fez. Ela fez uma pausa, deixando cada palavra ser absorvida. E quão rápido essas promessas foram esquecidas quando confrontadas com a perda de sua herança. O rosto de Richard envelheceu 10 anos nos últimos minutos. O bilionário arrogante se foi, substituído por um homem confrontando as consequências de escolhas feitas décadas atrás. Ele abriu a boca para falar, então fechou-a novamente, as palavras falhando, talvez pela primeira vez em sua vida. À distância, uma explosão de risadas da festa serviu como um lembrete chocante do mundo além de seu drama privado. Angela endireitou seu uniforme, preparando-se para retornar às suas funções. Não terminamos aqui, disse Richard, sua voz rouca. Não, Angela concordou, encontrando seus olhos firmemente. Estamos apenas começando. Ela se virou e caminhou de volta para casa, deixando Richard sozinho no jardim com seus pensamentos e o peso de suas decisões passadas. A festa continuou lá dentro, alheia à mudança sísmica que acabará de ocorrer em seu mundo perfeitamente ordenado. Richard permaneceu no jardim muito depois de Angela ter ido embora, sua mente correndo por memórias que ele passou décadas tentando suprimir. A fotografia no medalhão havia despertado algo nele. Imagens de Sarah na biblioteca da empresa, seus livros didáticos espalhados sobre a mesa, determinação escrita em suas feições enquanto ela estudava após seu turno. Ele caminhou até seu escritório particular, longe da conversa persistente da festa. A sala era uma prova de seu sucesso, prateleiras de mogno escuro alinhadas com livros encadernados em couro, prêmios e certificados cobrindo as paredes. Mas agora esses símbolos de conquista pareciam vazios, meras distrações das escolhas que ele havia feito. Abrindo a gaveta de sua mesa, Richard tirou uma fotografia antiga, gasta nas bordas por anos de manuseio antes de ser escondida. Ela mostrava uma versão mais jovem dele com Sarah em um piquenique da empresa. Eles estavam rindo, o braço dele em volta dos ombros dela, ambos inconscientes do fotógrafo. Ele aguardou todos esses anos, embora nunca tenha admitido isso a ninguém, nem a si mesmo. Enquanto isso, na cozinha, Angela estava mecanicamente carregando pratos na máquina de lavar louça industrial, seus movimentos automáticos enquanto sua mente processava o confronto. Outros membros da equipe se movimentaram ao redor dela, sentindo seu humor e dando-lhe espaço. Maria, uma governanta mais velha que trabalhava para os Thompsons por mais de 2 décadas, aproximou-se de Angela cuidadosamente. Eu vi você conversando com o Sr. Thompson no jardim, ela disse calmamente, sua voz carregando anos de segredos testemunhados. Eu me lembro da sua mãe. As mãos de Angela pararam na taça de champanhe que ela segurava. Você a conhecia. Maria assentiu, olhando ao redor para garantir que não fossem ouvidas. Ela era diferente dos outros funcionários, sempre lendo, sempre aprendendo. O Sr. Thompson também era diferente. Mais jovem, menos. Ela procurou a palavra certa, endurecido. Outros funcionários da cozinha começaram a se reunir ao redor, suas próprias tarefas momentaneamente esquecidas. Muitos deles tinham experimentado a condescendência de Richard em primeira mão, e a possibilidade de alguém ficar de pé diante dele os atraiu como mariposas para uma chama. Minha tia me disse que eles estavam apaixonados, disse Angela, sua voz quase um sussurro. Que ele prometeu se casar com ela, independentemente do que seu pai pensasse. Era verdade, confirmou Maria. Todos podiam ver. Mas então seu pai ameaçou cortá-lo, para destruir as chances de Sarah trabalhar em finanças novamente. O Sr. Thompson escolheu sua herança. A cozinha ficou em silêncio enquanto a equipe absorvia essa informação. Angela sentiu o apoio deles, não dito, mas palpável. Durante anos, todos suportaram a crueldade casual de Richard, sua suposição de superioridade. Agora, de alguma forma, a dinâmica de poder havia mudado. De volta ao seu escritório, Richard estava se servindo de uma bebida, suas mãos tremendo levemente. Os sons da festa estavam abafados aqui, permitindo que ele ouvisse seus próprios pensamentos claramente pela primeira vez naquela noite. Ele se lembrou do dia em que disse a Sarah que estava acabado,
Como ela olhou para ele não com raiva, mas com decepção. Aquele olhar o assombrava mais do que qualquer palavra raivosa poderia ter feito. Uma batida na porta do escritório interrompeu seus pensamentos. Era James, seu assistente pessoal de 15 anos. Senhor, os convidados estão perguntando por você. Os anúncios de doações estão programados para começar em 10 minutos. Richard assentiu distraidamente, seus olhos ainda na velha fotografia. James, você se lembra de Sarah Jenkins? A expressão cuidadosamente neutra do assistente cintilou levemente. Sim, senhor. Ela trabalhava em contabilidade enquanto frequentava aulas noturnas. Você sabia que ela estava grávida quando saiu? James hesitou, sua máscara profissional quebrando. Houve rumores, senhor. Nada confirmado. A risada de Richard foi amarga. E agora a filha dela serve champanhe nas minhas festas. Ele terminou sua bebida de um gole. O universo tem senso de humor, não é, James? Senhor, sobre as doações. Diga a eles que estarei aí em breve. Richard cuidadosamente devolveu a fotografia à gaveta. E James? Descubra tudo o que puder sobre Sarah Jenkins, o que aconteceu para ela depois que ela foi embora, onde ela está agora. Quando James saiu, Richard ajeitou a gravata e se preparou para retornar aos seus convidados. Mas seus pensamentos permaneceram no passado, com uma jovem que ousou sonhar com um futuro diferente e com as escolhas que os levaram a todos a esse momento. Na cozinha, Angela estava terminando seu trabalho, preparando-se para enfrentar o resto da noite. O apoio de seus colegas de equipe fortaleceu sua determinação. Ela tocou o medalhão de sua mãe mais uma vez, tirando coragem dele. A festa continuou no andar de cima, mas sob sua superfície brilhante, tudo havia mudado. O passado havia retornado, exigindo reconhecimento, recusando-se a ser ignorado por mais tempo. Richard e Angela sabiam que depois desta noite, nada mais seria o mesmo. Richard se juntou aos seus convidados com compostura praticada, embora sua mente estivesse em outro lugar. A opulência do salão de baile, os lustres de cristal, os pisos de mármore importado, as obras de arte inestimáveis, de repente pareceu um escudo elaborado que ele construiu contra sua própria consciência. Richard Corrida, Catherine Whitmore Thompson, sua esposa de 25 anos, aproximou-se com um grupo de amigos da sociedade. Estávamos discutindo a nova ala hospitalar. Certamente você dirá algumas palavras sobre isso durante os anúncios. O sorriso dela era perfeito, praticado, vazio, como o casamento deles. Ele assentiu mecanicamente. Mas sua atenção foi atraída para Angela, que havia retomado suas funções servindo bebidas. Ela se movia pela multidão com dignidade silenciosa, a cabeça erguida apesar dos sussurros e olhares de soslaio dos convidados que testemunharam sua zombaria anterior. Está tudo bem, querido? Catherine tocou seu braço, suas unhas perfeitamente cuidadas brilhando. Você parece distraído. Antes que ele pudesse responder, Bernard Wallace, seu amigo mais antigo e parceiro de negócios, interrompeu. Richard, precisamos discutir a fusão de Singapura. Houve um desenvolvimento. Os olhos de Bernard se estreitaram enquanto ele seguia o olhar de Richard para Angela. Embora talvez devêssemos nos concentrar em questões mais urgentes primeiro. Aquela criada parece estar causando um rebuliço. Richard sentiu uma onda de raiva, pelo tom de Bernard, por suas próprias ações passadas, por todo o sistema que ele ajudou a perpetuar. O nome dela é Angela, ele disse, sua voz mais áspera do que o pretendido. Vários convidados próximos se viraram para olhar. Richard, Catherine sibilou, agora não. Mas Angela tinha ouvido. Ela se aproximou do grupo, segurando uma bandeja de taças de champanhe. Mais champanhe, Sr. Thompson. Sua voz era firme, profissional, mas seus olhos continham um desafio. As conversas ao redor se acalmaram enquanto a tensão enchia o ar. Richard pegou uma taça, sua mão tremendo levemente. Angela, acredito que precisamos continuar nossa discussão anterior. Não acho que este seja o momento apropriado, Bernard interrompeu, alcançando o braço de Richard. O anúncio das doações. Vou esperar, Richard o interrompeu. Ele se virou para Angela. Você se juntaria a mim no meu escritório. O rosto de Catherine ficou vermelho de raiva e constrangimento. Richard, você não pode estar falando sério.
O que as pessoas vão pensar? Eles vão pensar, Angela disse calmamente, mas claramente o suficiente para que os que estavam por perto ouvissem, que o Sr. Thompson está finalmente pronto para ter uma conversa muito esperada sobre família. A palavra família pairou no ar como um trovão. Os olhos de Catherine se arregalaram enquanto ela olhava entre Richard e Angela, vendo pela primeira vez as sutis semelhanças em suas feições. Richard, ela sussurrou, do que ela está falando? Mas Richard já estava caminhando em direção ao seu escritório, Angela seguindo a uma distância respeitosa. Os convidados da festa se separaram diante deles, seus murmúrios silenciosos se transformando em um zumbido constante de especulação. Dentro do escritório, Richard fechou a porta, bloqueando o barulho e os olhares curiosos. Angela estava perto de sua mesa, sua bandeja de serviço agora posta de lado. A dinâmica de poder havia mudado. Ela não era mais apenas uma serva, e ambos sabiam disso. Você orquestrou isso perfeitamente, disse Richard, com uma pitada de admiração em sua voz. Ser contratado aqui, espera procurando o momento certo. Aprendi com os melhores, respondeu Angela. Não foi o timing calculado que fez sua fortuna. Richard estremeceu com a provocação. Sua mãe, Sarah, ela era mais do que apenas um romance passageiro. Você precisa entender. O que eu entendo, interrompeu Angela, é que você fez uma escolha. Uma escolha que afetou não apenas sua vida, mas a vida de outras pessoas. Minha mãe trabalhou em 3 empregos para se sustentar na escola depois que você a abandonou. Ela nunca lhe pediu nada. Eu não sabia que ela estava grávida, protestou Richard, mas sua voz não tinha convicção. Faria alguma diferença? A pergunta de Angela pairou no ar entre eles. Ei! Antes que Richard pudesse responder, a porta se abriu. Catherine estava ali, seu rosto uma máscara de fúria controlada. Richard, os convidados estão esperando. Seja lá o que for essa situação, ela pode ser tratada discretamente. Pelos canais adequados. Canais adequados. Angela riu, um som sem humor. Como os canais que seu marido usou quando pagou minha mãe para desaparecer. Ou os canais que garantiram que ela nunca mais trabalhasse em finanças, apesar de seu diploma. Catherine se virou para Richard, sua compostura quebrando. É verdade. Ela é a filha que você nunca conheceu. Angela terminou por ela. A verdade inconveniente que teria descarrilado sua vida perfeitamente planejada. Sim, Sra. Thompson, eu sou. O estudo caiu em um silêncio tenso. Lá fora, a festa continuou, mas aqui dentro, décadas de segredos e mentiras estavam desmoronando. Richard foi até sua mesa, se preparando contra ela. Todos esses anos, ele disse finalmente, eu disse a mim mesmo que fiz a escolha certa. Que era melhor para todos. Eu me convenci de que Sarah seguiria em frente, encontraria outra pessoa. Ele olhou para Angela. Eu nunca imaginei. Nunca me permiti imaginar. Uma filha, Angela concluiu. Uma filha que cresceria vendo sua mãe lutar, que juntaria a história de seu pai a partir de fotos antigas e conversas sussurradas. Uma filha que eventualmente o peso das palavras dela encheu a sala, dificultando a respiração. Os muros cuidadosamente construídos de privilégio e poder que protegeram Richard por tanto tempo estavam desmoronando, deixando-o exposto à verdade que ele passou décadas evitando. No silêncio pesado do escritório, Richard foi até a janela, olhando para o jardim onde o confronto anterior havia começado. As luzes da festa lançavam longas sombras no gramado bem cuidado, lembrando-o de outro jardim, décadas atrás, onde ele tinha visto Sarah pela última vez. Você tem os olhos dela, ele disse calmamente, ainda de frente para a janela. Notei no primeiro dia em que você começou a trabalhar aqui, mas me convenci de que era impossível. Sua voz falhou um pouco. Sarah sempre teve esse jeito de olhar através do fingimento, vendo as coisas como elas realmente eram. A postura de Angela suavizou um pouco, embora ela permanecesse cautelosa. A biblioteca, ela disse. Mamãe costumava me contar sobre encontrá-la. Ela ficava até tarde depois do turno, estudando para as aulas de finanças. Você trouxe café para ela. Richard se virou, surpresa evidente em seu rosto. Ela te contou sobre isso? Ela me contou tudo. Angela respondeu. Como você discutia tendências de mercado enquanto ela estudava.
Como você acreditava nos sonhos dela quando todos diziam que ela estava indo longe demais? Ela fez uma pausa, sua voz endurecendo. Como você prometeu que nada disso importaria, nem classe, nem raça, nem as ameaças do seu pai. Catherine, que estava parada em silêncio perto da porta, fez um pequeno som de angústia. Richard, precisamos lidar com isso em particular. Os convidados. Os convidados podem esperar. Richard a interrompeu, sua voz firme. Ele caminhou até sua mesa, abriu uma gaveta e tirou a velha fotografia que estava olhando antes. Esta foi tirada no piquenique da empresa. Verão de 98. Ele a estendeu para Angela. Ela a pegou cuidadosamente, estudando a imagem do rosto sorridente de sua mãe. Eu nunca vi essa foto antes. Ela era brilhante, Richard disse. Ajuda suavemente. Não apenas inteligente, embora ela também fosse, mas brilhante na maneira como via o mundo. Ela tinha planos de revolucionar as práticas de empréstimos minoritários, de criar programas de educação financeira em comunidades carentes. Ele riu amargamente. Meu pai a chamava de ideias perigosas. Ela fez isso de qualquer maneira, disse Angela, orgulho evidente em sua voz. Depois que você foi embora, depois que ela me teve, ela terminou seu curso. Começou pequenos workshops de educação financeira em nossa comunidade. Eles se tornaram uma organização sem fins lucrativos que ajudou centenas de famílias. A cabeça de Richard se levantou rapidamente. A Fundação Jenkins para a Educação Financeira. É da Sarah Angela Essential. Ela construiu do nada. Sem conexões, sem riqueza herdada, apenas determinação e uma crença de que todos merecem uma chance de entender e controlar seu futuro financeiro. Catherine se moveu mais para dentro da sala, sua máscara social caindo para revelar curiosidade genuína. Já ouvi falar dessa fundação. Eles fizeram um trabalho notável em comunidades urbanas. Trabalho que poderia ter sido feito em uma escala muito maior, Angela apontou, com o apoio certo há 25 anos. Richard afundou na cadeira, o peso das oportunidades perdidas e escolhas erradas visíveis em sua postura. Sua mãe teve sucesso apesar de mim, não por minha causa. Ele olhou para Angela. Ela nunca se casou novamente. Não, Angela respondeu suavemente. Ela disse que já havia encontrado o amor verdadeiro uma vez, e isso foi o suficiente. Ela se concentrou em mim e em seu trabalho. Ela hesitou, então acrescentou, ela morreu há 3 anos. Câncer. A notícia atingiu Richard como um golpe físico. Ele fechou os olhos, suas mãos agarrando os braços da cadeira. Eu nunca soube. Eu deveria ter. Sim, você deveria ter, Angela concordou, mas sua voz havia perdido um pouco do tom. Ela foi até a janela, olhando para o jardim como Richard havia feito antes. Ela não estava amarga, você sabe. Decepcionada, sim, mas não amarga. Ela costumava me dizer que cada um tem que fazer suas próprias escolhas e viver com as consequências. O som da festa filtrada pelas paredes, um lembrete gritante do mundo além desta sala. Mas aqui, neste momento, as barreiras de classe e privilégio tinham se dissolvido temporariamente, deixando 3 pessoas lutando com o impacto de escolhas feitas há muito tempo. Conte-me sobre ela, Richard disse de repente. Por favor. Como ela era como mãe. Catherine se moveu em direção à porta. Eu cuido dos convidados, ela disse calmamente, entendendo que este momento não era para ela. Ao sair, Angela sentou-se em frente a Richard, ainda segurando a fotografia. Ela era incrível, Angela começou, sua voz suave com a memória. Ela trabalhava tanto, mas nunca perdia um evento escolar. Ela me ajudava com o dever de casa no restaurante onde trabalhava à noite, me ensinando matemática usando pacotes de açúcar e cremes de café. Enquanto Angela compartilhava histórias de sua infância, Richard ouvia atentamente, aprendendo sobre a vida da qual ele poderia ter feito parte, a família da qual ele havia desistido por riqueza e status. Lá fora, a festa continuou, mas no escritório, 2 pessoas começaram o delicado processo de entendimento uma da outra, conectadas pelas memórias de uma mulher que os amou. Os sons abafados da festa ficaram mais altos quando Bernard abriu a porta do escritório sem bater. Richard, isso está ficando embaraçoso. Os doadores estão esperando, e os rumores estão começando a... Ele parou abruptamente, observando a cena.
Richard e Angela sentados um de frente para o outro, a velha fotografia entre eles, lágrimas evidentes nos rostos de ambos. Richard se levantou lentamente, ajeitando o paletó. 20 anos de amizade com Bernard significavam que ele conseguia ler o cálculo por trás da expressão preocupada do amigo. Deixe-os esperar, ele disse com firmeza. Seja razoável, Bernard pressionou. Seja qual for essa situação, ela pode ser tratada silenciosamente. Conheço alguns advogados excelentes que são especialistas em discrição. Ele abaixou a voz. Podemos fazer arranjos que seriam generosos o suficiente para garantir o silêncio de todos. Angela observou Richard cuidadosamente, vendo o conflito estava estampada em seu rosto. A mesma escolha que ele enfrentará 25 anos atrás estava diante dele novamente. Status e aparências, ou conexão humana e verdade. Richard, Bernard continuou, pense na empresa. Os acionistas. Sua reputação. Minha reputação. Richard interrompeu, sua voz áspera. Minha reputação é construída destruindo os sonhos de uma jovem brilhante porque ela não se encaixava na visão de sociedade adequada do meu pai. Ele pegou a fotografia de sua mesa. Sobre abandonar meu próprio filho porque eu era covarde demais para enfrentá-lo. A expressão de Bernard endureceu. Seu pai protegeu você de uma interesseira que teria. Não ouse, a voz de Richard cortou o ar como um chicote. Sarah Jenkins conquistou tudo o que conquistou. Ela construiu algo significativo enquanto eu passei 25 anos acumulando riqueza que não preciso e poder que não mereço. Os sons da festa aumentaram quando Catherine reapareceu na porta. Richard. As pessoas estão começando a ir embora. Os Whitneys estão particularmente ofendidos e estavam considerando uma grande doação. Deixe-os irem embora, disse Richard calmamente. A sala ficou em silêncio. Até Angela pareceu surpresa. Você perdeu a cabeça. Bernard excediu. Essas pessoas representam milhões em investimentos potenciais. Seu pai trabalhou a vida inteira para construir essas conexões. Meu pai, disse Richard, sua voz ganhando força, estava errado. Sobre Sarah, sobre o que realmente importa, sobre tudo. Ele se virou para Angela. E eu estava errado em ouvi-lo. Catherine entrou completamente na sala, fechando a porta atrás de si. Richard, pense no que está fazendo. Um momento emocional não deve desfazer décadas de trabalho cuidadoso. Podemos encontrar uma maneira de reconhecer essa conexão, em particular. Richard olhou entre sua esposa e seu amigo mais velho, vendo claramente pela primeira vez a gaiola dourada que eles representavam. Ele olhou para Angela, que permaneceu em silêncio, observando. Essa era sua escolha. Caminhando até sua mesa, Richard pressionou o botão do interfone. James, por favor, venha ao meu escritório imediatamente. Momentos depois, James apareceu, sua máscara profissional firmemente no lugar, apesar da tensão óbvia na sala. James, Richard disse calmamente, por favor, volte ao salão de baile e anuncie que farei meu discurso em 5 minutos. Certifique-se de que todos os convidados restantes estejam presentes. Richard, não, Bernard alertou. Pense no que você está arriscando. Passei 25 anos pensando no que arrisquei, no que perdi, ao fazer a escolha errada. A voz de Richard estava firme agora, certa. Não cometerei o mesmo erro novamente. Catherine afundou em uma cadeira, sua compostura finalmente quebrando. Você destruirá tudo o que construímos. Não, Richard respondeu, mais gentil agora. Finalmente construirei algo real. Ele se virou para Angela. Se você me deixar tentar. Angela se levantou lentamente. O que você está planejando fazer? Diga a verdade, Richard disse simplesmente. Tudo. Sobre Sarah, sobre você, sobre a manipulação do meu pai e minha própria covardia. Ele conseguiu dar um pequeno sorriso. Sua mãe acreditava em transparência e justiça. É hora de honrar isso. Bernard se moveu para bloquear a porta. Não vou deixar você cometer suicídio social. Não é sua escolha, Richard respondeu, passando por ele. Ele parou na porta, olhando para Angela. Você vem comigo? Angela hesitou, estudando-o cuidadosamente. Em seus olhos, ela viu algo novo. Não o bilionário arrogante do início da noite, mas talvez um vislumbre do homem que sua mãe amou um dia.
Lembre-se, ela disse calmamente. Depois que você fizer isso, não há como voltar atrás. Richard assentiu. Passei 25 anos indo na direção errada. É hora de dar a volta. Juntos, eles caminharam em direção ao salão de baile, deixando para trás um Bernard gaguejante e uma Catherine chocada. A festa os esperava e, com ela, o momento da verdade que mudaria tudo. A caminhada até o salão de baile pareceu a mais longa da vida de Richard. Cada passo ecoava contra o piso de mármore, marcando a distância entre quem ele tinha sido e quem ele estava escolhendo se tornar. Angela andou ao lado dele, seus passos combinados criando uma harmonia sutil que não passou despercebida pela equipe observadora. Pouco antes de entrar no salão de baile, Richard fez uma pausa. Antes de fazermos isso, ele disse calmamente, preciso que você saiba de uma coisa. Os sons de convidados inquietos filtraram pelas portas fechadas. Não estou fazendo isso por redenção ou perdão. Não mereço nenhum dos dois. Angela se virou para encará-lo. Então, por quê? Porque Sarah merecia algo melhor. Você merecia algo melhor. E porque é hora de eu parar de me esconder da verdade. Ele ajeitou a gravata, um gesto que parecia quase cômico agora. Mas preciso saber, o que você quer com isso? A pergunta pegou Angela desprevenida. Ela passou meses planejando seu confronto com Richard, mas não havia considerado totalmente o que viria depois. Eu quero. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu quero que a verdade seja conhecida. Não apenas sobre minha mãe e eu, mas sobre como poder e privilégio podem destruir vidas quando exercidos descuidadamente. Richard assentiu lentamente. E depois? O que acontece depois? Isso depende de você, Angela respondeu. Mamãe sempre disse que todos merecem uma chance de mudar, de fazer escolhas melhores. Mas mudanças e escolhas não significam nada sem ações por trás delas. James apareceu ao lado deles, seu comportamento profissional ligeiramente tenso. Senhor, os convidados estão reunidos. O Sr. Wallace está tentando começar os anúncios de doações sozinho. Claro que está, Richard murmurou. Ele se virou para Angela. Eu não posso desfazer os últimos 25 anos. Eu não posso te dar de volta o pai que você deveria ter tido. Não, Angela concordou. Você não pode. Mas você pode parar de ser o homem que fez essas escolhas e começar a ser alguém diferente. As portas do salão de baile se abriram ligeiramente, e Catherine saiu, seu rosto tenso com pânico controlado. Richard, por favor. Pense no que isso significa. O conselho vai exigir sua renúncia. Nossos amigos vão nos abandonar. Tudo o que construímos Tudo o que construímos, Richard interrompeu, é uma fachada. Uma fachada linda e cara escondendo verdades feias. Ele olhou para Angela. Sua mãe entendeu o valor real. Ela construiu algo significativo, algo que realmente ajudou as pessoas. A fundação, Angela disse suavemente. Foi o trabalho da vida dela. Richard se endireitou, a decisão cristalizando em seus olhos. James, quando eu começar meu discurso, quero que você transfira $50 milhões das minhas contas pessoais para a Fundação Jenkins para a Educação Financeira. Catherine engasgou. James piscou, mas assentiu, pegando seu telefone para preparar a transferência. Dinheiro não conserta isso, Angela alertou. Não, Richard concordou. Mas pode ajudar o trabalho da sua mãe a continuar e se expandir. Não como compensação pelo que eu fiz, mas como reconhecimento do que ela conquistou apesar de mim. Ele fez uma pausa. Se você aceitar. Angela o estudou por um longo momento. Com uma condição, ela finalmente disse. Você não joga dinheiro nele e vai embora. Você se envolve. Aprenda sobre o trabalho. Entenda o que a mãe estava tentando realizar. O conselho não vai permitir, Catherine começou. Eu não me importo com o que o conselho permite, Richard a interrompeu. Não mais. Ele se virou para Angela. Eu aceito sua condição. As portas do salão de baile se abriram novamente, e Bernard surgiu, seu rosto vermelho de esforço e ansiedade. Richard, esta é sua última chance. Pense em seu legado. Richard olhou para Angela, depois de volta para Bernard. Estou pensando em meu legado. Pela primeira vez em 25 anos, estou pensando no que realmente importa. Ele ofereceu seu braço para Angela, um gesto formal e profundamente pessoal.
Após um momento de hesitação, ela o aceitou. Juntos, eles passaram por Bernard e Catherine, pelas expressões chocadas da equipe e pelas portas do salão de baile. A multidão ficou em silêncio quando eles apareceram, centenas de rostos se virando para encarar o par improvável. Richard levou Angela não para o lado da sala onde os criados geralmente ficavam, mas diretamente para o centro do palco onde um microfone esperava. Os sussurros começaram imediatamente. Richard podia ver a confusão, a especulação, a crescente compreensão em alguns rostos. Ele avistou vários membros do conselho na multidão, suas expressões variando de preocupação a hostilidade total. Mas pela primeira vez em décadas, Richard Thompson não se importou em gerenciar percepções ou manter as aparências. Ele tinha uma verdade a dizer, e ao seu lado estava a prova viva de seu maior erro e de sua chance de redenção. Ele se aproximou do microfone, Angela ainda ao seu lado, e começou a falar. Senhoras e senhores, Richard começou, sua voz firme apesar da tensão na sala. Por 25 anos, estive em eventos como este, falando sobre números e conquistas, como se a riqueza fosse a única medida de sucesso que importasse. A multidão se mexeu desconfortavelmente. Vários membros do conselho trocaram olhares preocupados. No fundo da sala, Bernard digitava freneticamente em seu telefone, provavelmente tentando conter o dano iminente. Mas hoje à noite, Richard continuou, quero falar sobre diferentes tipos de riqueza e diferentes tipos de pobreza. Ele olhou para Angela. 25 anos atrás, fiz uma escolha baseada no medo e na ganância. Escolhi dinheiro em vez de amor, status em vez de integridade. Ao fazer isso, abandonei uma mulher que personificava tudo o que eu dizia admirar: inteligência, determinação e visão. Um murmúrio percorreu a multidão. Catherine se moveu para ficar perto da saída, seu rosto uma máscara de pânico controlado. Mas Richard continuou. O nome dela era Sarah Jenkins. Ela trabalhou em nossa empresa enquanto se formava na faculdade, sonhando em criar programas de educação financeira para comunidades carentes. Sua voz ficou mais forte. Quando ela engravidou do meu filho, escolhi minha herança em vez dela. Em vez deles. O murmúrio se tornou um zumbido de sussurros chocados. Vários convidados começaram a gravar em seus telefones, enquanto outros desviaram o olhar em constrangimento ou julgamento. Aquela criança, Richard G. aturado para Angela, cresceu para ser a mulher que está ao meu lado. Angela Jenkins, minha filha, que demonstrou mais coragem e integridade ao me confrontar esta noite do que eu demonstrei em toda a minha vida. Angela deu um passo à frente, com a cabeça erguida. A reação da multidão foi imediata. Pessoas que a ignoraram a noite toda agora a encaravam abertamente, vendo-a com novos olhos. Mas isso não é apenas sobre redenção pessoal, Richard continuou. Sarah Jenkins fundou a Jenkins Foundation for Financial Education, uma organização que ajudou milhares de famílias a alcançar a educação financeira e a independência. Ela teve sucesso não por minha causa, mas apesar de mim. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas. Esta noite, estou anunciando uma doação imediata de $50 milhões para a Jenkins Foundation. Mais suspiros da multidão. Não como compensação por minhas ações passadas, mas como um investimento na visão de Sarah, uma visão que eu era cego demais para ver há 25 anos. Bernard finalmente abriu caminho até o palco. Richard, já chega. Não, Bernard, não chega nem perto. A voz de Richard cortou a sala. Por muito tempo, nos convencemos de que sucesso significa acumular riqueza ignorando o custo humano. Sarah entendeu que sucesso real significa elevar os outros, criar oportunidades, fazer uma diferença genuína. Ele se virou para se dirigir diretamente aos membros do conselho. Sei que essa revelação provavelmente me custará minha posição social e muitos dos meus supostos amigos. Eu aceito isso. O que não aceitarei é continuar vivendo uma mentira. Angela foi até o microfone. Minha mãe nunca quis vingança, disse ela, sua voz clara comandando a atenção. Ela construiu sua fundação para provar que todos merecem uma chance de entender e controlar seu futuro financeiro, independentemente de sua origem. Ela teve sucesso porque nunca perdeu de vista o que realmente importava: ajudar os outros, manter sua integridade e mostrar à filha que os princípios valem mais do que privilégios. Richard assentiu, emoção evidente em sua voz.
É por isso que, além da doação, estou me comprometendo a trabalhar diretamente com a Fundação Jenkins, aprendendo e apoiando seus programas. Não como um benfeitor distante, mas como alguém que precisa entender o que o valor real significa. A sala explodiu em caos. Os membros do conselho se amontoaram em uma discussão urgente. Amigos da sociedade sussurravam por trás das mãos e os repórteres que estavam cobrindo a gala estavam tomando notas freneticamente. Mas, durante tudo isso, Richard e Angela ficaram juntos no palco, nenhum recuando. Pela primeira vez em décadas, Richard se sentiu verdadeiramente livre, livre de fingimento, da sombra de seu pai, da gaiola dourada que ele construiu ao seu redor. Sei que isso é muita coisa para processar. Ele se dirigiu à multidão uma última vez. Alguns de vocês vão se distanciar de mim depois desta noite. Alguns vão tentar minimizar ou desacreditar esta revelação. Essa é uma escolha sua. Ele endireitou os ombros. Eu fiz a escolha errada uma vez. Não farei isso de novo. Enquanto o caos continuava a se desenrolar, Angela se virou para Richard. Não era assim que eu esperava que esta noite terminasse. Ela disse calmamente. Não, Richard concordou, observando alguns convidados começarem a sair enquanto outros avançavam, ansiosos para fazer parte deste momento dramático. Mas talvez seja assim que precisava terminar. Ele fez uma pausa. Sua mãe teria lidado com isso com mais elegância. Talvez, Angela respondeu. Mas ela teria apreciado a honestidade. Ela olhou para a multidão, depois de volta para Richard. Este é apenas o começo. Você sabe. As coisas vão ficar complicadas. Richard assentiu, observando Bernard se reunir com os membros do conselho perto da saída, suas expressões prometendo dias difíceis pela frente. Eu sei. Mas pela primeira vez em 25 anos, estou pronto para enfrentar essas complicações honestamente. A noite que começou com crueldade casual estava terminando com uma verdade inesperada, e nem o Império Thompson nem seus participantes seriam os mesmos. No rescaldo do anúncio de Richard, o salão de baile se transformou em uma cena de caos mal contido. O pessoal de segurança se moveu para controlar a crescente presença da mídia enquanto os convidados fugiam ou se aproximavam, cada um escolhendo suas lealdades em tempo real. Catherine finalmente se aproximou do palco, sua máscara social caiu completamente. Bem, ela disse, sua voz firme, mas controlada. Suponho que 25 anos de casamento merecem pelo menos uma conversa particular antes de você destruir tudo. Richard encontrou seu olhar firmemente. Você sabia? Não sabia. Sobre Sarah? Eu sabia que havia alguém. Catherine admitiu. Sua voz baixa o suficiente para que apenas Richard e Angela pudessem ouvir. Seu pai me garantiu que estava tudo resolvido. Ela olhou para Angela com novos olhos. Eu nunca soube sobre uma criança. Teria feito alguma diferença? Angela perguntou, ecoando sua pergunta anterior para Richard. O silêncio de Catherine foi resposta suficiente. Depois de um momento, ela endireitou os ombros. Vou pedir ao meu advogado para entrar em contato com você amanhã, Richard. Ela se virou para sair, então fez uma pausa. Pelo que vale a pena, você se parece com ele. Ao redor dos olhos. Com isso, ela se afastou, sua dignidade intacta, se nada mais. James apareceu ao lado deles, seu comportamento profissional mostrando rachaduras de preocupação genuína. Senhor, a transferência para a Fundação Jenkins está completa. Ele hesitou. O conselho está convocando uma reunião de emergência para amanhã de manhã. Claro que estão, disse Richard, uma pitada de seu velho humor seco retornando. Marque para as 8 da manhã. É melhor enfrentar o pelotão de fuzilamento mais cedo. Richard. A voz de Bernard ecoou pelo salão de baile agora meio vazio enquanto ele se aproximava do palco. O presidente está no telefone. Ele está exigindo respostas. Diga a ele que as terá amanhã, respondeu Richard. Hoje à noite, tenho assuntos mais importantes para tratar. Ele se virou para Angela. Se você estiver disposto, gostaria de ouvir mais sobre sua mãe, sobre a fundação, sobre você. O rosto de Bernard ficou vermelho. Isso é suicídio empresarial, Richard. Tudo o que sua fater construiu. Meu pai construiu um império sobre exclusão e preconceito, Richard o interrompeu. Sarah construiu algo que realmente ajuda as pessoas.
De qual legado você se orgulharia mais? A pergunta pairou no ar entre eles. Bernard abriu a boca para responder, então fechou, olhando para Angela com uma mistura de confusão e reconhecimento crescente. A sala do jardim, Richard disse a Angela. É mais silencioso lá, e acho que nós dois temos histórias para compartilhar. Enquanto eles se afastavam do palco, deixando Bernard e os convidados restantes com suas especulações, Angela falou suavemente. Você entende que isso não resolve tudo. Um grande gesto não apaga 25 anos. Eu sei, respondeu Richard. Mas talvez seja um começo. Eles chegaram à sala do jardim, suas paredes de vidro oferecendo uma vista do terreno iluminado onde seu confronto havia começado horas antes. Eu gostaria de visitar o túmulo dela, se você me mostrar onde é. Angela o estudou por um longo momento. Ela está enterrada perto do centro comunitário onde começou suas primeiras aulas de educação financeira. Uma lápide simples, mas sempre há flores frescas. As pessoas que ela ajudou, elas nunca a esqueceram. Os olhos de Richard se encheram de lágrimas. Enquanto passei anos adicionando zeros à minha conta bancária, ela estava mudando vidas. Construindo algo real. Não era sobre dinheiro para ela, disse Angela, sentando-se em uma das cadeiras confortáveis da sala. Era sobre dignidade. Sobre dar às pessoas o conhecimento e as ferramentas para controlar seus próprios destinos. Conte-me sobre os projetos atuais da Fundação, disse Richard, sentando-se em frente a ela. Eu quis dizer o que disse sobre se envolver. Quero entender o trabalho dela, continuar seu legado. Mesmo depois que o conselho te forçar a sair amanhã. Especialmente então. Richard conseguiu dar um pequeno sorriso. Passei 25 anos sendo o homem que meu pai queria que eu fosse. Talvez seja a hora de me tornar o homem que sua mãe uma vez acreditou que eu poderia ser. Lá fora, os últimos convidados estavam indo embora, seus carros enchendo o círculo entrada de veículos. A equipe começou a limpar, suas conversas sussurradas, sem dúvida, centradas nas revelações da noite. Amanhã traria seus próprios desafios, reuniões do conselho, procedimentos legais, especulações da mídia. Mas no silêncio da sala do jardim, um pai e uma filha começaram o delicado processo de construir algo novo a partir das ruínas do que havia sido destruído. Não era perdão, ainda não, mas talvez fosse o começo da compreensão. Ela guardou sua foto, Angela disse de repente, na gaveta da mesa de cabeceira. Eu a encontrei depois que ela morreu. Ela enfiou a mão no bolso e tirou uma fotografia gasta. Acho que você deveria ficar com ela. Richard pegou a foto com as mãos trêmulas. Ela mostrava ele e Sarah em um parque, ambos jovens e rindo, seu braço em volta da cintura dela. No verso, com a letra de Sarah, estavam as palavras: o amor não vê barreiras. Ela estava certa, Richard sussurrou. Ela sempre esteve. A noite que começou com crueldade e preconceito estava terminando com verdade e possibilidade. Lá fora, as luzes do jardim iluminavam o caminho à frente, incerto, mas claro. O momento de paz na sala do jardim foi interrompido por James entrando com um homem idoso a tiracolo. Richard o reconheceu imediatamente. Harold Matthews, o antigo advogado de seu pai, agora com mais de 80 anos. Peço desculpas pela intrusão, disse Harold, sua voz carregando o peso de décadas. Mas depois de assistir ao alerta de notícias sobre as revelações de hoje à noite, me senti compelido a vir. Ele olhou para Angela, sua expressão uma mistura de reconhecimento e arrependimento. Você se parece tanto com sua mãe. Richard se levantou, a tensão evidente em sua postura. Harold, seja lá o que o conselho lhe enviou para dizer. Não estou aqui pelo conselho, interrompeu Harold, sentando-se em uma cadeira. Estou aqui porque carreguei esse fardo por 25 anos, e os eventos desta noite finalmente me libertaram de uma antiga promessa. Angela se inclinou para a frente. Algo no tom do velho chamou sua atenção. Que promessa? Harold tirou um envelope do bolso do paletó, envelhecido e levemente amarelado. Seu pai não abandonou sua mãe simplesmente, minha querida. Ele foi sistematicamente enganado. Por seu pai, por mim e por outros que alegavam ter os melhores interesses dele no coração. O rosto de Richard empalideceu. Do que você está falando? Seu pai, Richard Thompson Sr., sabia sobre a gravidez, disse Harold calmamente.
Ele interceptou as cartas de Sarah para você. Ele providenciou a transferência dela para outra cidade, dizendo que era para sua própria proteção. Ele até... A voz de Harold falhou levemente. Ele até criou evidências falsas sugerindo que ela havia aceitado um pagamento significativo para desaparecer. Não, Richard sussurrou, mas Harold continuou. O que seu pai não sabia, o que nenhum de nós sabia, era que Sarah vinha de uma família rica. Família rica, cuidadosamente escondida por seus pais que queriam que ela fizesse seu próprio caminho no mundo. Quando ela morreu, ela deixou para trás não apenas uma fundação de sucesso, mas uma fortuna significativa. Angela ficou muito quieta. A herança da minha avó. Mamãe nunca tocou nela, disse que não foi merecida. A família Jenkins, explicou Harold, tem sido discretamente influente no setor bancário por gerações. Eles acreditavam em trabalhar do zero, em entender todos os níveis das finanças. A escolha de Sarah de trabalhar como escriturária enquanto frequentava a faculdade não foi por necessidade, foi sobre aprender o negócio do zero. Richard desabou de volta na cadeira, as implicações o atingindo. Todo esse tempo, a justificativa do meu pai para nos separar, suas alegações sobre ela estar atrás do dinheiro da família. Não estavam apenas erradas, mas ironicamente retrógradas, confirmou Harold. Os bens privados da família Jenkins excedem até mesmo a fortuna Thompson. Sarah poderia ter comprado esta mansão várias vezes, mas ela escolheu construir algo significativo. Angela se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Mamãe nunca me contou sobre a fortuna Thompson. Ela nunca disse nada sobre ser escondida de Richard. Ela apenas se concentrou em ajudar os outros. Porque era quem ela era, disse Harold gentilmente. O dinheiro de ambas as famílias, nunca foi o que importou para ela. Ela queria fazer uma diferença real. Richard olhou para o envelope nas mãos de Harold. O que tem aí? Cartas, respondeu Harold. De Sarah para você, interceptadas pelo seu pai. E documentação do fundo da família Jenkins, que nomeia Angela como a única herdeira. Ele estendeu o envelope. Eu deveria ter feito isso anos atrás, mas a influência do seu pai, suas ameaças, eu fui uma covarde. Angela se virou da janela. Então, todo esse tempo, enquanto Richard pensava que estava protegendo sua fortuna de uma interesseira, ele estava realmente sendo manipulado para rejeitar alguém de uma das famílias de banqueiros mais antigas da América, concluiu Harold. Seu avô, Richard, não se importava com o dinheiro. Ele se importava com o controle, em manter o que ele via como ordem social adequada. A raça de Sarah importava mais para ele do que qualquer fortuna. Richard pegou o envelope com as mãos trêmulas. Todos esses anos, todas as escolhas que fiz com base em mentiras. A escolha ainda era sua, Angela disse calmamente. Com dinheiro ou sem dinheiro, você escolheu o status em vez de amor. Sim, Richard reconheceu. Eu escolhi. E isso é algo com que terei que conviver. Ele olhou para o envelope e depois para Angela. Mas talvez agora possamos construir algo novo, não com base em dinheiro, seu ou meu, mas na verdade, em fazer o que sua mãe sempre quis fazer uma diferença real. Harold lutou para se levantar. A reunião do conselho amanhã, eles tentarão forçá-lo a sair, Richard. Mas com as conexões da família Jenkins, com a verdade sobre o passado de Sarah. Não, Richard e Angela disseram simultaneamente. Eles se entreolharam, surpresos. A fundação continua como está, Angela disse firmemente. Mamãe a construiu do nada, ajudou pessoas que não tinham nada. Isso não muda por causa de algum fundo fiduciário. Richard assentiu. E eu vou encarar o conselho como eu mesmo, não como alguém de trás por outra fortuna. É hora de eu me basear em meus próprios princípios, não no poder de outra pessoa. Harold sorriu levemente. Sarah ficaria orgulhosa dessa resposta. De vocês dois. Quando o velho advogado saiu, Richard e Angela ficaram em silêncio, processando a revelação final da noite. Lá fora, os primeiros sinais do amanhecer estavam aparecendo no horizonte de Manhattan. Então Richard disse finalmente: parece que nós dois temos heranças que nunca soubemos. A única herança que importa, Angela respondeu, é a que mamãe deixou em seu trabalho, sua visão. Ela fez uma pausa.
mas ter os recursos para expandir essa visão, para ajudar mais pessoas. Um pequeno sorriso cruzou seu rosto. Ela gostaria disso. Richard se levantou, ajeitando seu paletó por hábito. Eu quis dizer o que disse. Sobre trabalhar com a fundação, sobre aprender. Com dinheiro ou sem dinheiro, quero entender o que Sarah construiu, o que você está continuando. Angela sentiu lentamente. Tudo bem, mas fazemos do jeito dela. Do zero. Sem atalhos, sem influência de compra. Eu não faria de outra forma, Richard respondeu. Ele olhou para a fotografia ainda em sua mão, para as palavras de Sarah sobre o amor não ver barreiras. Sua mãe mudou vidas ao ver as pessoas como elas realmente eram, ao acreditar em seu potencial. Sim, Angela concordou. Ela fez. Ela se levantou, alisando seu uniforme, a última vez que o usaria, pronta para enfrentar o amanhã. Richard olhou para sua filha, vendo em seu rosto não apenas as feições de Sarah, mas sua determinação, sua integridade, sua visão de um mundo melhor. Pronta, ele disse. E pela primeira vez em 25 anos, ele realmente estava. O sol nasceu sobre Manhattan, iluminando duas pessoas que começaram a noite como mestre e servo, transformadas pela verdade em algo muito mais complexo e significativo. A fortaleza de privilégios que Richard construiu ao seu redor havia desmoronado, mas de suas ruínas, algo mais forte estava emergindo, uma chance de honrar o legado de Sarah, finalmente se tornando o homem que ela sempre acreditou que ele poderia ser. O Ende foi realmente apenas outro começo.